Aí galera, aqui é o professor Nadimir Quadros com mais um Pensando a Filosofia. E vamos combinar, está na aula, cai na prova. Muito bem, vamos abordar então a aula número 7 do primeiro ano, em que nós temos o título Platão e o Mundo das Ideias. O que vamos abordar? Os seguintes pontos: alegoria da caverna, o que Platão quis dizer com o mito, os dois mundos de Platão, e então no final vamos fazer uma contextualização para uma possível redação que podemos colocar o nome de Platão e as cavernas modernas. Bem, inicialmente podemos falar um pouco de Platão, né? Que em 387 a.C., de volta a Atenas, ele fundou sua escola filosófica, também conhecida como academia. Gente, isso pode cair em Enem, isso pode cair em vestibular. O local em que ele reunia seus discípulos para estudar filosofia, ciências, matemática e geometria. Era exatamente nesse lugar, na sua academia. Nos últimos anos de vida, ele escreveu suas obras mais notáveis. Cerca de 30, digamos assim, de suas obras chegaram até nossos dias, em forma de diálogos. Foram escritas, por exemplo, República, que talvez seja a mais famosa de Platão, que é onde se encontra o mito da caverna, lá no livro 7. Protágoras, Banquete, temos o Fedro e temos também Apologia, entre outras. Quando morreu em 347 a.C., já estava escrevendo uma das suas obras que se chamava As Leis, que seria um dos grandes tratados seus. Entre seus discípulos, o que mais se destacou, adivinha? Aristóteles. Mas bem, sobre a alegoria da caverna então, vamos lá. O mito da caverna, ele é também conhecido como alegoria da caverna. É uma passagem do livro A República, como eu já disse para vocês, e é mais uma alegoria do que propriamente um mito, né? Sendo considerada uma das mais importantes alegorias da história da filosofia. Pela análise dessa metáfora, é possível reconhecer uma importante teoria platônica, como por meio do conhecimento é possível captar a existência do mundo sensível, que seria conhecido através dos sentidos, e do mundo inteligível, que seria conhecido somente pelo uso da razão. O mito, então, ele se desenvolve partindo da seguinte narração, que prisioneiros que estariam nessa caverna desde o nascimento, vivendo acorrentados e que passam todo o tempo olhando para a parede do fundo, que é iluminada pela luz gerada por uma fogueira. Bem, nessa parede são projetadas sombras de estátuas representando pessoas, animais, plantas e objetos, mostrando cenas e situações do dia a dia. Esses prisioneiros, eles ficam dando nomes a essas imagens, que são na realidade sombras, analisando e julgando as situações. Então, Platão sugere que se imagine que um dos prisioneiros que lá se encontra fosse forçado a sair das correntes, das quais ele está preso, para explorar o interior da caverna e o mundo externo. Ele então entraria em contato com a realidade e perceberia que passou a vida toda analisando e julgando apenas imagens projetadas por estátuas. Então, eu já vou, de certa forma, adiantando para vocês que tudo isso, na realidade, tem muito a ver com o sistema, ou seja, tudo aquilo que o próprio sistema impõe a nós hoje em dia. Muito bem, vamos continuar. Ao sair da caverna e entrar em contato com este mundo real, ficaria encantado com os seres de verdade, a natureza, os animais e tudo aquilo que ele vê. Voltaria então para a caverna para passar todo o conhecimento adquirido, que ele no caso adquiriu, do lado de fora para seus colegas, ainda se encontrando presos. Porém, ao ele fazer isso, ele acaba sendo ridicularizado ao contar tudo o que viu e sentiu, pois seus colegas só conseguem acreditar na realidade que enxergam na parede iluminada da caverna.
Os prisioneiros o chamariam de louco, ameaçando-o de morte, caso não parasse de falar daquelas ideias consideradas absurdas. Mas então, o que Platão, na realidade, ele quis dizer com esse mito, então? Se nós formos fazer a hermenêutica deste mito, desta alegoria, seria o fato de que os seres humanos eles têm uma visão distorcida da realidade. No mito, os prisioneiros que lá são apresentados, eles são, na realidade, as pessoas que enxergam e acreditam apenas em imagens criadas pelos sentidos, pela cultura, por conceitos e informações que receberam durante toda a sua vida, as chamadas crenças. E como sempre falo para vocês, crenças aqui não têm exatamente ligação apenas com questões religiosas, mas são todas aquelas coisas que nós acreditamos, achamos óbvias e evidentes. Então, a caverna simboliza o quê? O mundo, pois apresenta imagens que não representam na realidade aquilo que realmente a vida é. Só é possível, então, conhecer a realidade quando os indivíduos se libertam dessas influências culturais e sociais. Por exemplo, o preconceito é um tipo de sombra. Ou seja, quando saem da caverna, eles passam a ter uma outra visão. Essa luz que está lá fora da caverna é o quê? É o conhecimento que nós passamos a adquirir. E quando nós passamos a adquirir este conhecimento, nós deixamos de ver digamos assim, ver o mundo conforme nós víamos antes, de forma obscurecida, de forma opacizada, certo? No momento, então, em que o homem sai da caverna, acontece o nascimento do filósofo. Este que, após contemplar a realidade, tem por obrigação retornar à caverna e resgatar todo aquele que ainda não a conhece. Para Platão, então, essa é a principal função e obrigação da filosofia. Resgatar aquele que se encontra, digamos assim, nas sombras e o conduzir à luz da realidade. Ainda percebendo essa questão da caverna, o mundo, a parte interna da caverna e a parte de fora da caverna, vem a questão dos dois mundos, né? E quando se trata da questão dos dois mundos, essa teoria criada por Platão tem relação exatamente com aquilo que nós colocamos já no começo, o mundo sensível e o mundo inteligível, ou mundo das ideias, né? Também pode ser que apareça no vestibular e no Enem o mundo material. Veja bem, nunca se esqueça de uma coisa, quando se fala em sensível, na filosofia não está se falando de sensibilidade no sentido emocional, muito cuidado. Sensível tem a ver com sentidos, ok? Então, essa teoria do mundo das ideias destaca-se como um dos cernes do pensamento platônico. Platão, com suas observações, então, ele percebeu que alguns fenômenos estavam em constante mudança. Não havia algo que nunca se modificava. A primeira parte é o mundo, digamos, dos sentidos, do qual não podemos ter senão um conhecimento aproximado ou imperfeito. Por que imperfeito? Porque a mudança que acontece nesse mundo é a compreensão de que há uma imperfeição, já que fazemos uso apenas de nossos sentidos. Nesse mundo em que tudo flui, as coisas simplesmente surgem e desaparecem. A segunda parte é o mundo inteligível, ou, como disse anteriormente, o mundo das ideias, ideias gerais. Podemos dizer que ideias das essências imutáveis, aquilo que não muda, que o homem atinge pela contemplação e pela depuração dos enganos dos sentidos, né? Platão então dizia que o mundo que as pessoas conhecem, aquele que se pode perceber ao redor usando os 5 sentidos, ele não é verdadeiro. Assim, para ele, a realidade não está no que se pode ver, tocar, ouvir ou perceber. A verdade está no mundo das ideias, no mundo imutável, permanente, eterno, perfeito. Mas como encontrar, digamos assim, essa verdade? Só o pensamento
pode levar até lá. Segundo Platão, para atingir a verdade pelo mundo das ideias, é necessário se libertar da sedução desses sentidos, pois os elementos que o homem percebe pela sensação do seu entorno são, na verdade, simulacros, cópias mal feitas das ideias. É como se a natureza e as pessoas fossem uma cópia de modelos que só existem de forma plena no mundo das ideias. Assim, pode-se distinguir o verdadeiro do falso, o igual do distinto, a essência da aparência, certo? Um bom exemplo desse pensamento nós podemos encontrar naquele filme Matrix. Então, você que gosta de filosofia, você que de repente quer aprofundar um pouco mais, assista o filme Matrix. Você vai ter uma ideia, aliás, muito gostosa de ter a filosofia, ver a filosofia de um modo diferente a partir da proposta desse filme, certo? Então vamos lá. Se nós tivéssemos uma redação e pudéssemos nos utilizar deste tema de Platão, que é o diálogo da caverna, ou a alegoria da caverna, como também é conhecido, nós podemos falar de cavernas modernas, certo? Então, o que nós podemos tirar disso? De que, no mundo atual, muitas são as cavernas em que os indivíduos se envolvem, pensando ser uma realidade. E por muitas vezes, as pessoas permanecem presas, assistindo às sombras e vivendo como se essas fossem a realidade. Mesmo que um feixe de luz, uma brecha de luz, entre caverna dentro, continuam incapazes de segui-lo, continuam incapazes de persegui-lo, se interessar por essa luz. Permanecem assim por conta do medo ou da preocupação de perder ou de deixar para trás suas vidas cômodas, certo? A televisão, por exemplo, principalmente a nossa televisão brasileira, ela pode ser considerada uma perigosa e preocupante sombra, que muitas vezes afasta o seu povo e as pessoas que diante dela se colocam da triste realidade da vida verdadeira. Com suas imagens coloridas, e quando eu uso o termo colorido aqui, eu estou querendo expressar a beleza do glamour, daquilo que as propagandas e uma série de novelas tenta passar para nós. E nós vamos aos poucos nos envolvendo com isso, nos envolvendo com essas sombras, sempre tão belas. Elas criam em sua tela, digamos assim, um reflexo distorcido da realidade, ora dolorosa. Até mesmo uma situação desagradável muitas vezes pode parecer algo normal, ora muitas vezes até feliz, fazendo com que milhares de pessoas deixem de enfrentar seus problemas e de enxergar suas realidades. Muitas vezes muito mais dolorosas ou mais felizes que aquela que as envolve, dia após dia, no mesmo horário e no mesmo lugar. As cavernas, queridos, são muitas e as sombras são infinitas, mas cabe a cada um a decisão de permanecer nelas ou se livrar das correntes que escurecem, digamos assim, os seus dias. Muitas vezes, em algumas aulas, tem alunos que ficam um pouco chateados quando a gente cita alguns exemplos de caverna, né? Ideologias, religiões. Não devemos ter religião, não devemos ter fé? Não é nada disso. A fé ela é importante, a religião ela é importante, e dependendo da pessoa que a tem, é extremamente importante que ela a tenha. Muitas vezes é uma ajuda muito grande e é um referencial para essas pessoas. Só que eu não posso me pautar na vida apenas com um óculos. Eu não posso me pautar na vida apenas a partir de uma janela da minha existência, mas eu tenho que ter um todo equilibrado. É nesse sentido. Então, sair da caverna não é abandonar tudo, mas sair da caverna é muitas vezes você perceber que existem coisas diferentes, realidades diferentes, pessoas que pensam diferentes, pessoas que têm gostos diferentes, e que essas pessoas existem.
Uma outra questão que pode ser jogada também aqui é exatamente o conhecimento do qual nós talvez nunca tivemos contato. Coisas diferentes, sairmos das nossas crenças. Sair da caverna é sair muitas vezes deste comodismo do qual nós muitas vezes nos encontramos. Bem, pessoal, seria isso para hoje. Essa é mais uma aula importantíssima para uma prova de vestibular ou do Enem. E não esqueça, hein? Está na aula, cai na prova. Falou, galera!